So, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, meine Lieben. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso querido podcast Ein Schluck Deutsch, nosso gole de alemão, né, que acontece todas as segundas-feiras aqui, então, às 9 da manhã, aqui no nosso canal Alemão com Matheus Schaff no YouTube. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, tá? Herzlich willkommen, pessoal. É aqui, né, no nosso podcast Ein Schluck Deutsch, tá? É o local, então, onde são apresentadas aí as estratégias aí para ajudar você o caminho certo, então, né, para realizar o sonho, né, de você conquistar o seu certificado de proficiência em alemão e dar início aí à sua nova vida, então, na Alemanha ou também, pessoal, na Áustria ou na Suíça. Para quem de vocês não me conhece ainda, tá? Eu sou Matheus Schaff, sou professor de alemão e também sou especialista em provas de certificação de alemão do nosso querido Goethe Institut. E nesse episódio de hoje, pessoal, tá? Nessa segunda-feira maravilhosa agora, vamos conversar, né, sobre o que você precisa saber, então, sobre como escolher uma empresa recrutadora. Eu vou te apresentar aqui hoje, então, a importância, tá, das empresas recrutadoras aí, de profissionais então para a Alemanha, né, e os desafios então que são enfrentados pelos candidatos nesse processo. Além disso, pessoal, nós vamos apresentar, tá, possíveis soluções então para alguns aí desses desafios. Se você acompanha, pessoal, tá, esse tema, né, você sabe que países, né, como a Alemanha, a Áustria ou a Suíça, elas têm uma demanda constante, tá, e enorme, né, atualmente, tá, por profissionais em diversas áreas, tá, principalmente nas áreas da saúde, né, mais especificamente profissionais da área, então, aí, da enfermagem, mas nós temos também médicos também, né, estão sendo muito procurados, né, profissionais da área de TI, engenheiros, pessoal, arquitetos, profissionais da área de turismo, ou seja, são diversos profissionais, então, ou seja, nós estamos tendo uma grande demanda, né, por mão de obra qualificada aí para suprir então essa falta aí de profissionais qualificados aí no mercado alemão e também, pessoal, no mercado aí da Áustria e da Suíça, né, no mercado de trabalho, tá? E para preencher essa lacuna, pessoal, muitas empresas então recrutadoras, né, elas surgem então aí como intermediárias, né, entre os profissionais, tá, de outros países, né, interessados então a trabalhar aí um desses três países. E as empresas, então, né, ou instituições de saúde, tá? Sejam elas, então, hospitais, clínicas em geral, né, clínicas de reabilitação ou até mesmo lar de idosos, tá? Entre outras instituições aí. Então, nesse episódio de hoje, tá, meus queridos, nós vamos falar sobre como entender e conhecer o que faz uma empresa recrutadora e como conhecendo isso, né, como que isso vai te ajudar, então, a evitar problemas, né, como os que diversos alunos meus, tá, que fazem meus cursos ali, eles têm reclamado, então, e como você pode, então, selecionar aí uma empresa séria, né, que ofereça, então, um programa completo aí para capacitação de idioma alemão, além de dar um suporte, um acompanhamento, então, necessários aí para a integração no mercado de trabalho de forma segura, pessoal, tá? Sendo isso, então, aí a chave para o seu sucesso. Então, meus queridos, tá? Antes de dizer, né, como selecionar então a empresa, tá, de uma forma então correta, né, da forma adequada, tá? É importante mostrar, né, qual que é o papel dessas empresas então no processo seletivo. A gente sabe, então, pessoal, tá, que o mercado de trabalho alemão, tá, ele é altamente exigente, pessoal, em termos, né, de qualificações e habilidades, tá, especialmente no setor da saúde. E é por isso, pessoal, que as empresas recrutadoras, então, elas desempenham um papel extremamente importante aí na seleção e também na avaliação de candidatos para atender, então, essas demandas, né, das instituições de saúde alemãs. Você não pode pensar o seguinte: a Alemanha está precisando de enfermeiros, né? Eu sou enfermeiro, então eles me querem, né? Ou seja, estão precisando então de mim. Não é bem assim, pessoal, tá? Você precisa então, né, preencher determinados requisitos ali, e isso é o que uma empresa recrutadora então ela vai fazer. Você vai passar por um processo ali de seleção, né? Por um processo seletivo, onde ela vai te dizer então, né, se você está apto então a participar, né? Ou seja, se você é um possível então e um forte candidato aí a entrar, então, né, a ingressar no mercado de trabalho alemão, tá? Então, as empresas recrutadoras, elas têm essa expertise, tá? E essa experiência necessária para identificar e avaliar, então, as habilidades e qualificações dos candidatos. E no caso, enfermeiros, meus queridos, né? Os meus queridos enfermeiros, né? Estão sempre aí presentes, tá? Alô, liebe Leute, né? Essas empresas, então, elas garantem, né, que eles atendam, então, aos requisitos dessas instituições de saúde aí alemãs. Isso é essencial, pessoal, para garantir, né, que os profissionais então contratados eles possam oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes e também atender aí aos altos padrões de qualidade exigidos, né, no país, tá? Não só na Alemanha, como também na Áustria e na Suíça.
Além disso, pessoal, as empresas recrutadoras elas oferecem suporte, tá, aos profissionais, então durante todo o processo de recrutamento, incluindo ali ajuda com a documentação necessária para a imigração. Isso pode ser um grande alívio, pessoal, para os profissionais, tá, que enfrentam dificuldades, tá, na hora de lidar ali com toda a burocracia e todas as exigências legais, então, do processo de imigração. Nós temos, pessoal, a questão de documentação, né, tudo tem que ser documentado. Temos documentos próprios, né, ou seja, certificados, diplomas, né, que tem que ser traduzidos, tá? Muitos deles também traduzidos, né, por um tradutor juramentado, e isso é uma coisa então que a empresa recrutadora ela pode facilitar aí na sua vida, né, porque ela já tem essa expertise na área, ela consegue então lidar, né, melhor com essa burocracia toda então do que se você estivesse sozinho. Mas a importância, pessoal, dessas empresas recrutadoras, tá? Ela não para por aí. Elas também desempenham um papel crucial, meus queridos, tá? Na integração, então, dos profissionais aí no mercado de trabalho alemão. As empresas, elas oferecem, então, o suporte e o acompanhamento ainda, pessoal, para garantir, então, que os profissionais estejam aí preparados para trabalhar na Alemanha e possam se adaptar também à cultura e a todos os processos ali do país. E essa integração, meus queridos, tá? Ela é fundamental para o sucesso dos profissionais ali no seu trabalho, bem como também para a satisfação dos pacientes, né? A gente tem que pensar dos dois lados, pessoal. Não é só a vida do profissional, né, que está então se aventurando, né, ou seja, buscando essa vida nova, mas tem que ter o retorno também. Isso também tem que ser algo benéfico, então, lá para os pacientes, né, ou seja, para as pessoas então que serão cuidadas no caso. Afinal, meus queridos, tá? Profissionais, né, que são bem integrados, né, eles são mais propensos então aí a ter um bom desempenho e a oferecer aí um atendimento de qualidade aos seus pacientes. Mas agora a grande questão é, né, onde que as pessoas mais erram então na escolha da empresa recrutadora certa? E a resposta é simples, pessoal, tá? Falta de pesquisa e planejamento. Pessoal, muitas vezes, tá, os profissionais, né, eles não, ou seja, os profissionais, no caso, candidatos, então eles não dedicam tempo suficiente ali para pesquisar e entender as diferentes empresas, as diferenças também entre as empresas recrutadoras disponíveis, as suas áreas de especialização e as suas reputações. Eu trouxe esse tema aqui, meus queridos, tá, para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque eu tenho recebido, tá, frequentemente, tá, desabafos assim, tá, dos meus alunos, né, ali do CPCA Meta B1, ou seja, o pessoal que está no nível intermediário, né, grande maioria ali, que é enfermeiro também, né, a maioria dos alunos, né, sempre, né, enfermeiros, né, sempre em peso aí, né, é por isso que eu tenho tanto carinho, né, por vocês, né, de tanto trabalho, né, de tantos anos já, vamos dizer assim, né, que a gente tem esse contato, então a gente acaba tendo esse vínculo, né, cada vez mais forte, então, né, com vocês, né, vocês enfermeiros, tá? Ou seja, então eu presencio, pessoal, esses desabafos, então, dos alunos ali do CPCA Meta B1, que é o meu curso preparatório para a prova aí de proficiência no nível B1, né, de alemão aí do Goethe Institut. E eles ficam ali, pessoal, reclamando, né, que as empresas então escolhidas por eles, elas acabam apresentando diversas falhas durante o processo. E eu resolvi então, né, antes de mostrar, pessoal, como selecionar então uma empresa séria, eu decidi mostrar então alguns dos desafios, né, encarados por esses meus alunos aí, no que se refere ao estudo do idioma e o direcionamento também das empresas aí para as provas do Goethe Institut. E o primeiro problema, pessoal, né, quais que são então esses maiores problemas aí que são enfrentados, né, pelo pessoal, né, esses problemas então que eles vêm me contar, né, que eles vêm me relatar, né, que eles de certa forma então acabam ali desabafando, né, de certa forma, tá, por conta, né, de toda essa pressão, né, pessoal, né, toda essa são várias coisas, né, são várias coisas que estão envolvidas, né, nessa mudança de vida então aí do candidato, do profissional. Então é óbvio, né, que a pessoa às vezes se sinta muito insegura, né, se questione, então, né, nossa, será que eu estou seguindo o caminho certo? Um dos maiores problemas, pessoal, primeiramente, tá, é os cursos de alemão dessas empresas, tá, eles não se mostrarem tão adequados à necessidade dos candidatos. Pessoal, muitas empresas recrutadoras, tá, eles oferecem então cursos de alemão com níveis baixos, tá, e que não preparam adequadamente os candidatos aí para as provas de proficiência de alemão dos níveis B1 e B2. Isso é algo até de certa forma frequente, pessoal. Se a gente vê às vezes, né, o pessoal ali comentando, por exemplo, que não sei o que, né, em relação ao preparatório, né, ninguém comenta nada, às vezes a gente faz coisas lá que não tem nada a ver, né, com o que a gente precisaria para uma prova, quando o aluno já está mais ou menos ciente, né, do que ele precisa, e que a gente só vê, por exemplo, assim, a gente começou a escrever textos para a prova uma semana antes da prova. Pessoal, isso não vai dar certo, tá? Não tem como dar certo.
Então, para os candidatos é importante entender, né, que um curso de alemão ali inadequado pode ter um grande impacto ali na sua capacidade então, de se comunicar e de se integrar ainda, né, no mercado de trabalho alemão. É essencial então que o curso oferecido ali pela empresa recrutadora ele seja de alta qualidade e que o preparatório para as provas de proficiência de alemão do Goethe-Institut dos níveis B1 e do B2, ou seja, do B1 e do B2, também seja um curso então que de fato, né, prepare os alunos para isso. Os candidatos, pessoas devem estar cientes, né, de que existem então diferentes tipos, né, de cursos de alemão aí disponíveis, desde cursos básicos até cursos mais avançados. E é importante então que o curso oferecido pela empresa recrutadora seja adaptado às necessidades do candidato e leve principalmente em consideração aí o seu nível de proficiência atual. De nada adianta colocar um aluno que se encontra no nível A1, ou seja, que é um aluno iniciante ainda, numa aula de B1, pessoal. Não adianta estar colocado no nível intermediário, esse aluno vai ficar perdido. Além disso, pessoal, o curso ele deve ser ministrado, tá, por professores que sejam qualificados e experientes em ensinar alemão como língua estrangeira. Não é só qualquer pessoa, pessoal, que fale alemão, né, que simplesmente consiga, então, lecionar alemão. Ou seja, de fato, então, transmitir o conteúdo de maneira adequada. E principalmente, tá, não é qualquer pessoa que fale alemão que consiga preparar um aluno também para uma prova de proficiência. Tá? Se eu pegar agora assim, a gente tem uma população lá de 82 milhões, né, de pessoas na Alemanha, né? Não sei quantos que são falantes, né, de fato nativos. Mas será que se eu pegasse lá um desses alemães ali, será que ele conseguiria me passar todo o conhecimento dele de alemão? Muitas vezes ele nem sabe, ele fala aquilo ali de forma intuitiva, porque foi aquilo ali que ele aprendeu. Será que ele conseguiria me passar numa prova? Ou seja, temos que ter professores qualificados, ou seja, então, que sejam capazes então, de transmitir esses conhecimentos para os alunos e de, consequentemente, também preparar eles para essas provas. Os candidatos, meus queridos, eles têm que estar cientes também de que a prova de proficiência de alemão ela é um pré-requisito, né? Não só extremamente importante, como também essencial para a obtenção do visto de trabalho na Alemanha. Agora, no final de semana, pessoal, inclusive, eu estava conversando com uma aluna minha, né, que conquistou o seu Goethe Certificado B1 agora recentemente, né? Se você está assistindo aqui, tá? Meus parabéns mais uma vez, tá? Pela sua aprovação, né? E pela conquista, né, do seu Goethe Certificado B1, né? E eu perguntei para ela, né? Qual foi o primeiro resultado real, né, que o Goethe Certificado B1 trouxe para você em sua vida, né? Ela começou a rir, né? Ela disse assim, né? Meu passaporte, né? Ou seja, a minha garantia de ir para a Alemanha, que é de fato isso, né, pessoal? A gente precisa do nosso certificado ali para que a gente consiga, então, obter o nosso visto, né? E possa, consequentemente, então, ir para a Alemanha. E eu conheço diversos candidatos, pessoal, tá? Que já possuem trabalho garantido na Alemanha, com data lá já para iniciar, tá? Mas que não conseguem aprovação aí nos exames, então, de proficiência, que são, né, como eu mencionei já agora anteriormente, pré-requisitos, pessoal. É fundamental, tá, que o curso oferecido ali pela empresa recrutadora, ela prepare adequadamente o candidato para essa prova. E caso você esteja nessa situação, né, de já ter uma vaga garantida, né, mas ainda não passou na prova de certificação do B1, então procura, pessoal, aí no mercado, então, né, cursos especializados, tá, e específicos em preparação de profissionais aí para a prova que você deverá fazer. Seja ela, né, talvez, né, o Goethe Certificados B1, né, que é o mais comum, né, o Goethe Certificados B2, se for talvez, né, para os enfermeiros aí, né, o Goethe Pro Pflege, né, você tem que saber qual que é o certificado, né, que será exigido de você para que você possa então se preparar adequadamente aí para ele. Então só toma cuidado, tá? Agora um alerta, tá, pessoal, tá? Só toma cuidado para não cair no papo aí de professores generalistas, tá? Que dão cursos básicos aí prometendo aprovação, porque isso não vai acontecer, pessoal, tá? Eu posso te garantir com a mais absoluta certeza. Portanto, se você aí é um candidato, pesquisa lá sobre a reputação da empresa recrutadora e sobre os seus cursos de alemão, né? Antes de você se inscrever então nessa empresa aí. Procura, né, por avaliações de outros candidatos, verifica se a empresa ela tem um histórico de fato comprovado de sucesso na preparação de candidatos para a prova de proficiência de alemão e também na integração dos profissionais aí no mercado de trabalho. Tá? Vocês têm que pesquisar isso, pessoal, tá? Não adianta, tá? Esse trabalho ele requer esse momento prévio, tá? Tem que ter esse momento então de pesquisa, tá? Esse momento então de pesquisa, né? Não sei quanto tempo você vai precisar, você precisa refletir, você precisa
ponderar, você precisa analisar então vários pontos ali então que são oferecidos, tá? Agora vamos dar um golinho aqui no nosso agora vamos dar ein Schluck Kaffee, né? Aqui no nosso ein Schluck Deutsch, né, liebe Leute? Vamos lá então, né? Antes de nós continuarmos aqui, né? Espero que você esteja aí com o seu cafezinho também. Pega o seu cafezinho tá, nessa manhã maravilhosa aí de segunda-feira. E agora, meus queridos, tá? O que mais que nós temos, tá? Qual que é um dos outros grandes problemas, tá? Então, que o pessoal, né, os candidatos, então os profissionais, eles acabam passando, né, por esses problemas, tá? O segundo ponto, pessoal, é o ensino de alemão muito acelerado. Algumas empresas, pessoal, elas passam os alunos de nível em nível, tá? Sem que eles estejam de fato preparados ali para o próximo nível. Isso pode tornar todo o processo de aprendizado ali do candidato, né, complicado e até mesmo frustrante, pessoal. Tá? Então os candidatos eles precisam estar cientes de que algumas empresas de cursos de alemão elas oferecem um ensino sem respeitar aí o tempo necessário para que o aluno absorva e fixe ali o conteúdo. E essa prática ainda pode fazer com que os alunos, tá, eles sejam aprovados então internamente, né, ou seja, nas provas ali então da empresa, né, seja aprovados nos níveis ali então nas provas internas de uma forma rápida, mas sem um aprendizado efetivo e sem de fato estar naquele nível ali. E essa falta de conhecimento adequado, pessoal, pode gerar então outros problemas durante o processo ali de recrutamento e de integração ali do mercado de trabalho alemão, uma vez que o domínio do idioma é essencial para o sucesso ali do profissional. Não basta apenas falar alemão nesse nosso âmbito aqui, por exemplo, assim, de escola, né? Ou seja, das situações ali dentro de um curso. Eu vou lidar com pessoas reais, com pessoas com problemas reais. Eu vou ter que lidar, então, com essas diferentes situações ali todos os dias do meu dia de trabalho. E é importante que os candidatos, então, busquem, né? Ou seja, vocês, né, candidatos e, né, profissionais, então é importante que vocês busquem empresas que ofereçam um ensino de qualidade, ou seja, respeitando o ritmo, né, o aprendizado de cada um e garantindo que o aluno ainda tenha a capacidade, né, de aplicar o conhecimento ali adquirido de forma prática, como eu mencionei, né, coisas do dia a dia mesmo, ou seja, que o aluno seja capaz de fato, né, de se comunicar então ali com o paciente, já que essa vai ser a rotina de trabalho dele. Além disso, pessoal, tá? Muitas empresas recrutadoras elas oferecem cursos acelerados aí de alemão, né? Que tem como objetivo, né, ensinar aí uma grande quantidade de conteúdo em um curto período de tempo. No entanto, pessoal, essa abordagem tá, ela pode, tá, e acaba sendo, né, na grande maioria das vezes, muito prejudicial ali para o aprendizado dos candidatos, já que muitos não conseguem absorver todo o conteúdo e acabam ficando para trás. O pessoal vai simplesmente ali empurrando com a barriga, pessoal, isso daí é terrível, vai chegar uma hora que o negócio vai trancar, vai travar, e aí é muito difícil a gente conseguir recuperar isso. Por quê? Porque isso aí vai gerar frustração, vai desmotivar o aluno, tornando todo o processo de aprendizado ainda mais difícil. Você já vem com aquela percepção assim, né? Ah, alemão é difícil, né? Alemão é um idioma complicado. Imagina o pessoal não respeitando esse processo de aprendizado, ou seja, imagina não respeitando então o tempo que o candidato precisa de fato para absorver o conteúdo adequado ainda, né? Ou seja, referente às etapas, né? Nível iniciante, né? Depois o nível pré-intermediário, né? Depois o próprio nível intermediário. Então, nesses casos, os candidatos eles precisam estar cientes, tá, desse problema e procurar empresas, então, que ofereçam um ritmo aí adequado de ensino, permitindo, então, que os alunos aprendam de forma consistente, né, e gradual, sem pressão desnecessária, pessoal, ou seja, sem passar por cima das coisas, tá? Sem deixar com que conhecimentos fundamentais ali sejam vistos, né? Sem deixar com que esses conhecimentos fundamentais e básicos, né, que são a base de todo o idioma, sejam, então, abordados, tá? O aluno precisa disso, pessoal, ok? E o terceiro ponto, meus queridos, né, que é abordado também pelos candidatos, né, como um grande problema, tá? É a falta de bolsa de estudos, pessoal, tá? Isso aqui agora é um grande problema, tá? Porque muitas empresas recrutadoras, tá, elas não oferecem bolsas de estudo aí, né, para que os candidatos, então, possam se dedicar exclusivamente ao processo de recrutamento, né, e consequentemente ao processo então de expatriação no caso, tá? Isso pode fazer com que o processo, né, seja exigente, tá, e até mesmo desgastante para o candidato. Então esse é o terceiro grande desafio, pessoal, enfrentado aí pelo pessoal, tá, que busca então se preparar para trabalhar na Alemanha, que é essa falta da bolsa de estudos, tá? Já que muitas empresas então recrutadoras aí não oferecem esse tipo de suporte financeiro aos candidatos, isso pode ser uma grande barreira, né, para aqueles que desejam se dedicar então exclusivamente ao processo de recrutamento e de expatriação.
Sem uma bolsa de estudos, pessoal, o candidato ele pode se sentir então sobrecarregado financeiramente, ele pode ser obrigado também ainda, né, a trabalhar simultaneamente ali, ou seja, em paralelo, né, com o processo de preparação para trabalhar na Alemanha, o que pode ser demais, pessoal, muito desgastante, tá? E prejudicar ainda consequentemente, né, o seu desempenho. Além disso, pessoal, sem o suporte financeiro, tá, adequado, o candidato ele pode acabar, né, se matriculando ali em curso de alemão, tá, inadequados ou ainda em escolas, né, com uma baixa qualidade de ensino, o que pode prejudicar ainda, né, a sua preparação para as provas de proficiência de alemão, ou seja, para as provas de proficiência ali do Goethe-Institut. Por isso que é importante, pessoal, tá? É importante então que vocês, tá, candidatos, busquem então empresas recrutadoras, tá, que oferecem bolsas de estudos aí, ou outros tipos de suporte financeiro, tá? Para ajudá-los então aí a se preparar adequadamente, né, para o processo de recrutamento e de expatriação. Além disso, pessoal, é importante também que vocês avaliem cuidadosamente, tá, o custo-benefício, né, das escolas de idiomas, tá, e cursos de alemão aí disponíveis, para garantir então que o investimento, né, que você estiver fazendo ali na preparação, ele seja efetivo e de qualidade, tá? Não se esqueçam desse detalhe, pessoal, porque eu já presenciei, eu já tive alunos, na verdade, tá, que estavam nesse processo de expatriação e que eles tinham 3 empregos, pessoal, trabalhavam em 3 hospitais. Imagina vamos dizer assim, o sacrifício que essa pessoa não teve que fazer, né, para conciliar, né, os 3 empregos, os 3 trabalhos, né, além disso, em estudar alemão, se preparar para uma prova. E graças a Deus, né, muitos desses alunos ainda acabaram conseguindo, tá, pessoal? Mas foi um processo daqui, a garra assim mesmo, né? A persistência foi doloroso, né? Que eu via nos olhos assim da pessoa, tá? E ainda muitos deles foram em plena pandemia ainda, né? Uma coisa muito interessante assim, com os olhos assim mesmo, né? Vermelhos assim, pessoal. A gente enxergava o cansaço ali dessas pessoas, tá? Isso acaba sendo assim, em determinados momentos a gente fica triste porque a gente não consegue ajudar, né? A gente não sabe o que fazer, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa mais ainda? Tá? Então ali foi a garra, a persistência, a força de vontade, né? O desejo mesmo de mudar de vida, né? que fez toda a diferença. Tá? Mas não precisa ser assim, né? Ou seja, um suporte financeiro, então, ele pode proporcionar então esse alívio, né? Ou seja, que o aluno possa se dedicar então de forma exclusiva, né, ao processo então de recrutamento, né, e de expatriação ainda. Tá? E agora, meus queridos, que a gente conhece então os 3 principais desafios, né, relacionados aí aos cursos de alemão, né, oferecidos pelas empresas recrutadoras, tá? A gente pode apresentar agora, né, algumas soluções então, né, que você pode, tá, e que você deve buscar, né? Vamos dar mais um golinho aqui do nosso cafezinho, pessoal, e olha só, já vamos continuar aí. So, liebe Leute, como a gente viu, tá? Muitas vezes então, os profissionais eles não dedicam tempo suficiente então para pesquisar, né, entender as diferentes empresas recrutadoras, né, que estão disponíveis então no mercado, as suas áreas de especialização, né, e as suas reputações. E para começar, pessoal, então o ideal é pesquisar e comparar diferentes empresas recrutadoras que temos por aí. Avalie ali a sua experiência, né, a sua expertise e a sua reputação acima de tudo no mercado. É importante também que vocês verifiquem se a empresa ela possui de fato licenças, né, e autorizações ainda para atuar nessa área de recrutamento. A gente tem que ver se elas têm um determinado selo lá que garante, né, que é concedido, né, pelo próprio governo alemão, dizendo, né, que essa empresa, né, está apta então a trabalhar nesse ramo então de recrutamento. Se eu não me engano, pessoal, o nome do selo é Fair Recruitment, né, ou seja, do inglês, tá? Ou seja, que é uma empresa então que ela pode então atuar dentro dessa área aí. E uma boa estratégia, né, para você se organizar então durante esse processo de pesquisa e seleção das empresas recrutadoras é fazer uma lista então, né, com as suas prioridades e as suas necessidades e levar em consideração ainda questões como o idioma, a especialização, o suporte durante o processo de migração, integração, entre outras. É importante também ressaltar, né, que o momento ideal, pessoal, para você buscar então a ajuda de uma empresa recrutadora, ele pode variar de acordo com as necessidades e os objetivos, né, individuais aí de cada profissional. Porém, meus queridos, tá, em geral, né, quanto mais cedo você busca a ajuda de uma empresa recrutadora aí, maior a probabilidade, né, de você encontrar então um emprego adequado e bem remunerado aí na Alemanha. E se você não tiver nenhuma informação sobre empresas recrutadoras, né, ou o processo de recrutamento na Alemanha, você não precisa se preocupar, pessoal, porque tem hoje, né, diversas fontes aí, né, de informação disponíveis, tá? Sites especializados, tá, em recrutamento na Alemanha,
fóruns, né, grupos de discussão online, né, grupos aí no WhatsApp, além de profissionais, pessoal, isso que é o ponto mais importante, né, além de profissionais que já passaram pelo processo de recrutamento e que podem te oferecer então dicas valiosas, né, e orientações também sobre como funciona todo esse processo, sobre qual foi a empresa, né, pela qual talvez, né, eles fizeram todo esse processo então de recrutamento e expatriação. Ou seja, pessoal, tá? Converse então com pessoas, né, que já passaram por esse processo. Converse com elas, né? Ou seja, tenta descobrir então como que foi a experiência dela, de qual empresa então que elas fizeram parte, né? E faça então o balanço entre os pontos positivos, né, e os negativos ali para que você consiga então ao final escolher a melhor empresa e que mais se adeque então às suas necessidades. E por fim, pessoal, é importante ainda ter em mente, né, que o processo de recrutamento, tá, e integração na Alemanha, ele pode ser desafiador, tá? Ele será, né, desafiador, tá? Mas com a ajuda certa, né, e um bom planejamento ainda é possível alcançar sucesso na busca por uma oportunidade de trabalho aí na área de saúde, principalmente, né, no país, né, como a Alemanha, a Áustria, a Suíça. As empresas recrutadoras, pessoal, então, para vocês entenderem, né, elas desempenham um papel extremamente importante, tá, nesse processo, né, desde a seleção, a avaliação dos candidatos, tá, até o suporte, o acompanhamento durante todo o processo aí de recrutamento e de integração aí no mercado de trabalho alemão, né, e várias vezes, né, tem muitas empresas aí que elas oferecem ainda o suporte, né, não só para o candidato aqui agora, mas também para a sua família, né, ou seja, já para facilitar também o processo de, em alemão é chamado de Familienzusammenführung, né? Ou seja, o processo então de união familiar, né? Ou seja, de trazer então cônjuge, filhos, por exemplo, então, né? Ou seja, lá para a Alemanha, né, para que esse candidato então ele não fique tanto tempo sozinho, né, que ele não precise então ter que passar por todo esse processo então sozinho, ter que fazer toda essa questão da documentação também sozinho. Então a empresa recrutadora ela pode te ajudar também nessa parte aí da união familiar. E sabendo desse papel, pessoal, tá? Isso que é uma coisa bem importante agora que a gente precisa mencionar, tá? Sabendo desse papel, né, que as empresas recrutadoras, então, elas têm no mercado, tá? Ou seja, da importância delas, né, para alguém que está buscando um processo desse de recrutamento, né? Um processo desse de expatriação. Existe muita gente, pessoal, muita gente por aí, né, dando uma despertinho, tá? E vendendo sonhos aí que não podem ajudar, então, a realizar. Então, tome muito cuidado com isso, pessoal, tá? Dediquem um tempo e um esforço para vocês pesquisarem, escolherem então a empresa recrutadora certa para que você possa aumentar então as suas chances ainda de sucesso na sua carreira na Alemanha. Converse principalmente com pessoas, tá? Pessoas reais, né, do seu ciclo de convivência aí, ou que você conhece, né, por exemplo, de um grupo de estudos, né, que você sabe que, né, não, essa pessoa já passou por isso, né, eu estou acompanhando ela ali, eu sei que ela já passou por isso, eu sei que ela é uma pessoa em quem eu possa confiar e que possa me passar então informações valiosas sobre isso, certo? Recapitulando então agora, meus queridos, tá, os pontos abordados, né, durante esse nosso podcast Ein Schluck Deutsch, meine Lieben, tá? E destaque, né, pessoal, para a importância então da preparação adequada, né, dos profissionais aí para a integração no mercado de trabalho alemão. Liebe Leute, durante esse podcast, então, a gente discutiu, né, a importância das empresas recrutadoras no processo de capacitação aí, integração de profissionais do mercado de trabalho alemão. A gente também abordou os maiores problemas enfrentados pelos candidatos, como os custos de alemão inadequados, ensino acelerado, tá, falta de bolsa de estudos. A gente apresentou ainda, tá, algumas soluções então, para esses problemas, como a escolha de empresas que oferece, de fato, cursos de alemão de qualidade adaptados às necessidades dos candidatos, uma avaliação adequada então do nível de proficiência do candidato e ainda a oferta de bolsas de estudo para que o candidato possa dedicar exclusivamente ao processo de recrutamento e de expatriação. E por fim, pessoal, a gente ainda destacou então a importância, né, da escolha de uma empresa confiável e com resultados positivos então para garantir um processo eficiente e sem problemas aí para vocês. Tá bom? Maravilha, a gente chegou agora, né, ao final, né, de mais um episódio então, do nosso querido podcast Ein Schluck Deutsch, né, um gole de alemão, e eu agradeço aqui a participação de todos vocês, tá, dos ouvintes e das pessoas então, que estão aqui assistindo também, né, e esperamos, tá, eu espero muito, né, que esse podcast então, tenha sido útil para esclarecer algumas dúvidas e ajudarem os candidatos então a se prepararem, tá, adequadamente para a integração no mercado de trabalho alemão ou no mercado lá da Áustria, né, no mercado de trabalho da Áustria, da Suíça também.
Vielen Dank, né? Muito obrigado, tá, por estar aqui comigo, né? A gente se encontra então na nossa próxima segunda-feira, tá, no próximo episódio, né, que vai ao ar aqui no canal Alemão com Matheus Schaff no YouTube, sempre todas as segundas-feiras, tá, às 9 horas da manhã. Bom, vielen Dank, meine Lieben, herzlichen Dank, né? Muito obrigado, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês então um pouquinho mais nesse processo, então, né, rumo à sua nova vida. Um grande abraço, meine Lieben, mach's gut, a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã aqui no canal do YouTube. Mach's gut, tschüss, 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 tschüss.